Olá, tudo bem? Eu sou Fábio de Renzo, da Novembro 4, e esse é o nosso podcast Comunicação Interna Sem Fronteiras. Um grande laboratório que a gente apresenta temas de comunicação, recursos humanos, liderança, inteligência artificial. Hoje eu vou ter o prazer de conversar com meu amigo Marcelo Faria, mas antes disso eu queria deixar alguns recados importantes, lembrar você. Você que curte, você que comenta, você que acompanha o nosso podcast, já são mais de 150 episódios, né? Tá lá no YouTube. A gente sempre falando sobre a comunicação, sobre sistemas. Então, comente aqui, curta, compartilhe, mande para o pessoal, seus colegas, seus amigos, pessoal da escola, pessoal da firma. Sempre é bom para a gente aí, sempre trazer novas ideias, né? Que é um canal muito aberto. Como eu sempre digo, muito mais do que trazer o que é certo e errado, são reflexões. E também eu queria agradecer a Digital Six, que é uma parceira nossa. A Digital Six, você lembra da época da Seuni, que tinha na Ford, que o cara ficava digitando a lista de presença manual e tinha que colocar no nome, depois às vezes escaneava. A Digital Six é uma solução, uma empresa tecnológica, que ele oferece justamente esse controle da lista de presença através de um aplicativo, através do crachá do colaborador. Então, o colaborador está na empresa, está fazendo um treinamento, por exemplo, em vez de ele assinar a lista, ele passa o crachá no celular de um agente, de uma pessoa responsável, automaticamente esse sistema já computa quem participou do treinamento, a carga horária, avisa para a empresa se aquele treinamento eventualmente tinha um prazo de validade está terminando, né? Principalmente empresas que precisam dessa solução como um indicador, inclusive, para o cliente, para auditorias. Então, esqueça a lista de presença manual. Digital Six é um trabalho que é voltado justamente para substituir esse controle manual. Eles usam a tecnologia NFC, né, que está no crachá, todo mundo tem o crachá, então isso é bem interessante. Então, essa conceito que chamamos do tag saving, né, ajuda principalmente essas áreas a reduzirem questão de falhas, retrabalho, gente que fica só escrevendo lá. Coloca a galera para uma coisa mais estratégica e deixa que a Digital Six faz isso para você. Mais uma tecnologia, né, Fábio, que é extremamente importante para a gestão do RH do dia a dia. Perfeito. Perfeito. Tira a galera ali da operação e vai no estratégia. E outro parceiro nosso é a Human. Human é uma plataforma digital também, que eles unem folha de pagamento, férias, sabe aquela coisa assim, tudo separado, né? Cada hora um Frankenstein. Então eles têm um processo de RH também pelo celular. Hoje eles atendem várias empresas, Magazine Luiza, atendem o Mercado Livre, justamente oferecendo essa plataforma unificada no celular do colaborador, tá bom? Tem um vídeo aqui, Marcelo, para você ver, bem legal da Human. Se eu te contar o que já tive que fazer para conseguir meu Rolerite... Teve uma vez que eu peguei um balão de ar quente até a sede da empresa, abri um cofre com 6 combinações e escaneei cada folha com luz ultravioleta até encontrar meu nome, escrito com tinta invisível. Super normal. Para consultar a política de férias, tive que descer até o porão. Estava cheio de pastas empoeiradas e cada uma dizia uma coisa diferente. Um caos total. E sobre o plano de saúde, me disseram: fala com o Eduardo. O Eduardo pediu demissão faz 3 anos e foi morar no interior, mas eu encontrei ele, me emprestou o computador, consegui acessar o arquivo e aí começou uma contagem regressiva de autodestruição. Calma. Aqui a gente usa a Human. Você baixa seu Rolerite direto pelo app, em segundos. Quer saber quantos dias de folga ainda tem? É só consultar na biblioteca de conhecimento. Tem uma dúvida? Pergunta pro Semi. Nada de viagens pro interior. As coisas não acontecem por sorte. Acontecem na Human. Muito obrigado, Human. Muito obrigado, Digital Six, pela oportunidade. Olá, Marcelo Faria. Como é que você está, companheiro? Fábio de Renzo, muito prazer estar aqui com você. Quanto tempo, hein? Quanto tempo. Já tive a oportunidade de participar em uma das suas lives aí, numa época muito importante para que a gente se socializasse, né? Que foi na pandemia. É verdade. E eu gostei muito, acompanho o teu canal, acompanho as entrevistas, muita informação muito boa. Então, meu cara, é um prazer estar aqui contigo e poder agregar junto com esse trabalho que você faz, que é fantástico, de levar conhecimento, reflexões, informações para aquele que está do outro lado, né, buscando isso. Então, obrigado. Eu que agradeço, Marcelo. Eu sei que a gente tem, assim, uma amizade há muito tempo, né? E a sua conexão com o RH. E eu queria te fazer uma pergunta. Normalmente a gente pergunta, vai falar um pouco da sua carreira, do RH, mas eu queria te fazer uma outra pergunta. Eu sei que seu filho já está grande, né, já está formado, enfim. Mas se você tem
filhos não, desculpa, sobrinho pequeno, alguém na sua família menorzinho assim? Tenho. Quantos Tenho anos? 2 sobrinhas, uma de 7, outra de 8. A de 7, como ela chama? Heloísa. A Heloísa chega no domingo, no domingo no almoço e fala, titio, o que você faz? O que você entrega para o mundo? Falando da questão profissional. Se você for responder para a Heloísa hoje e para os nossos colegas que estão ouvindo aqui, o que o Marcelo entrega para o mundo hoje? Hoje eu acredito que eu contribuo muito mais, depois de mais de 30 anos de experiência, eu contribuo muito mais com o mundo a partir dos meus exemplos, do meu dia a dia de trabalho, Fábio. E eu acho que assim, o que a gente consegue nessas épocas de tensões, nessas épocas de conflitos, sejam eles geracionais, de economia, de guerra, eu acho que a gente consegue aportar muito os exemplos que a gente traz, seja de vida, seja de trabalho, seja de relacionamentos. Então hoje eu trago para o mundo uma condição melhor de tudo que eu vivi como exemplo. Eu quero ser exemplo de coisas muito boas, quero seguir pessoas que têm bons exemplos e quero ter seguidores dos meus bons exemplos. Então eu digo isso. Gostei. E na verdade, pessoal, eu tenho um prazer, além de conhecer o Marcelo, quando a gente estava desenvolvendo aqui um tema, eu fiquei bastante interessado. O Marcelo é um exemplo muito legal, vocês vão conhecer, de alguém que não começa no RH, né? Acho que muita gente ou escolhe o RH ou é escolhido pelo RH. O Marcelo vai contar pra gente, ele não começa pro RH, mas constrói uma carreira de 30 anos, né? A gente trabalhou junto na época da Ford, depois ele trabalhou em outras empresas, enfim. Mas olha que interessante, né? E aí inclusive eu tô chamando esse título, né, de crescer na área ou sobreviver à área de RH. E aí, Marcelo, eu queria te perguntar, até pro pessoal, assim, não precisa todo o detalhe, tá, para não ocupar seu tempo assim, mas basicamente você começa trabalhando na área de segurança, é isso? Isso, eu entro na Ford através da área de proteção ao patrimônio. Você era novinho nessa época? Era novo, tinha 18 anos, né? Eu venho de uma família humilde, simples, eu era arrimo de família, então com algumas condições que eu trabalhava e tinha que ajudar muito a minha família. Mas isso não diminuiu os meus sonhos, a minha expectativa de lutar pelo que eu queria, né? Muito pelo contrário, me deu mais força, mais vontade, mais garra, porque eu sabia que tudo era difícil. E eu não digo que é difícil para quem não tenha muitas oportunidades, eu acho que é difícil para todo mundo, porque hoje pessoas que têm oportunidades se torna difícil a partir Também. do que elas tentam fazer e não conseguem ou não enxergam, né, Fábio? Então, eu entro na área de proteção ao patrimônio como guarda patrimonial, né, trabalhando na portaria, atendendo executivos que entravam com veículos, e aí começa a minha carreira dentro da empresa, que naquele momento, né, vamos falar aqui, nós estamos falando em 1989, quando eu entrei na Ford, as empresas ainda elas não tinham essa atenção que hoje os profissionais, quando se graduam, buscam, né? As empresas, quero trabalhar numa Ford, numa GM, quero trabalhar numa grande empresa, né? Isso era muito restrito a poucas pessoas que tinham, né, essa informação, que tinha essa instrução dentro do seu desenvolvimento. Então eu entro sem muitas expectativas e começo a gostar da empresa, da condição, mas das assim, oportunidades. você nem conhecia o que era o tal do RH? Não sabia o que era RH, jamais, porque antes disso eu trabalhava em outras empresas, mas o RH naquela época também não era o RH pessoal, de né? hoje, era departamento pessoal, fazia admissão, demissão e não passava além disso, né? Então, quando eu entro na guarda patrimonial, eu começo a olhar ao redor e ver pessoas trabalhando em outras atividades, pessoas crescendo, pessoas se desenvolvendo, chegando em cargos que sejam, né, relevantes dentro da organização, e eu coloquei aquilo na minha cabeça, falei, eu quero me tornar alguém aqui dentro da empresa, e foi aí que eu mudei o meu foco. Deixei de enxergar a Ford como uma empresa, como uma condição de salarial, de vida, e passei a enxergar como uma oportunidade de carreira. Interessante, né? Desculpa te cortar, mas assim, acho que é bem legal. E tá tudo bem quando as pessoas fazem isso, mas você tinha um olhar no primeiro momento de emprego. Exatamente. É o que a gente fala hoje. Eu tô procurando um emprego. E tá tudo bem, de novo, cada um. Mas ali você, em algum momento, falou, além do emprego, eu quero ter uma oportunidade de carreira, uma oportunidade de desenvolvimento. Aí você faz essa mudança de chave interna e começa a olhar para a empresa não só como emprego, mas alguém que podia te oferecer algo muito maior, uma carreira. E aí, Fábio, é bem isso mesmo. Eu começo a enxergar como oportunidade, começo a olhar ao redor e vejo pessoas se destacando, pessoas se movimentando, pessoas tendo oportunidade. Falei, quero fazer parte disso, né? E aí
É óbvio que a gente tem, né, e eu sou muito grato, a gente tem líderes que nos enxergam, né, e eu sempre coloquei isso como uma máxima, né, de enxergar nas pessoas o seu potencial, de dar oportunidade, de desenvolver aquilo que elas têm de melhor, né, e eu percebi que eu tinha líderes assim que me deram oportunidade. E aí vem uma segunda ponto que é interessante, Fábio. Eu fui movimentado, né, e eu não vou te dizer o porquê que aconteceu, mas aconteceu. Eu passei de guarda patrimonial ali que trabalhava na Cancela e passei a ser o segurança da presidência, né? Um guarda-costa, vamos chamar assim, né? Que também foi inusitado para minha carreira ali, mas um rapaz com 19, 20 anos, né? Com todo o treinamento que a Ford desenvolvia para esse perfil, porque a gente cuidava do principal executivo da empresa na América do Sul, entendeu? Então tinha uma responsabilidade muito grande, não só do executivo, mas também da família. E aí eu passo a integrar essa equipe de segurança pessoal do presidente da Ford, ainda como funcionário Ford, porque não era terceirizado, né? E tive vários treinamentos, Fábio. Eu tive treinamento, olha que interessante, nós fazíamos uma única saída do executivo para um jantar, nós fazíamos todo um planejamento de como seria aquela saída, né? Um trajeto, às vezes, de 5 quilômetros, nós sentávamos, né, numa mesa, fazia planejamento, rota de fuga, hospitais próximos, delegacia, ponto de encontro, códigos, né? E ninguém imagina que por trás disso, e eu imagino que a Ford era uma fomentadora, né, de estratégia para tudo isso, eu conseguia ali entender, e a gente não tinha, né, toda a tecnologia que o mundo nos provê hoje, mas ali a gente tirava a cópia ali, né, daquelas páginas amarelas, fazia com caneta de tarjar, né, tarjava os caminhos, né, criava códigos, criava toda uma situação para um único jantar a 40 minutos da residência, entendeu? Então isso me trouxe uma expansão de visão que não só é a questão uma visão estratégica mesmo, né? Exatamente, você do início ao fim, você tem toda a etapa do processo de como nós nos conduzíamos em relação à segurança desse executivo. Claro que o caso ali era o executivo, um eventual problema que podia acontecer, mas a visão, talvez o seu modelo mental comece a ampliar, né? Nesse sentido, cada um tem, dentro do processo, cada um tem a sua responsabilidade. Quem está dirigindo, quem está acompanhando, o primeiro homem, segundo homem, quem está corpo a corpo, quem está olhando o perímetro em volta. Olha que interessante. Então é uma coisa que quem não é da área não tem nem noção do que nem noção. E tudo isso aprendido através de todos os desenvolvimentos. Nós fizemos, né, com as polícias especiais, com o COI, operação eu tive direção defensiva evasiva, como fugir, e cara, isso foi muito fantástico. Então aquilo que eu digo, um rapaz de 19 anos com um aprendizado, né, um conhecimento dessas estratégias, andando armado, né, com toda a responsabilidade que é se portar uma arma, né, então eu achei que foi fantástico. Mas em determinado momento eu achava que aquilo não era para mim ainda, né? E aí fiquei pensando, e tinha uma boa remuneração, porque tinha muitas horas extras, aquela coisa toda. Viajei em jatinhos da empresa, viajei com o principal executivo, fiz segurança para o William Clay Ford, que é o Bill Ford, né, em eventos aqui no Brasil. E foi fantástico, né? Então, mas ainda me passava uma situação que eu não queria ficar e não enxergava oportunidade ali para continuar crescendo, embora eu tenha aprendido muito, né? Então aí eu peço para a minha liderança, e mais uma vez, quando a gente fala de líder, para mim o papel da liderança é extremamente importante, de olhar, enxergar oportunidades em você também. Perfeito. Porque não basta dizer, pô, mas você é um segurança, vai vir para a área, né, do RH como, né? E essa segurança ela era subordinada à área de recursos humanos. Então eu falei, não, mas eu quero ingressar, mas você vai perder dinheiro. Tudo bem, eu quero ingressar na área administrativa, porque eu quero fazer faculdade, eu tinha só ensino médio, então falei, eu quero me desenvolver nesse sentido. Tudo em prol daquele primeiro pensamento que eu tive quando eu entrei na Ford e me ampliou a visão, né? E a partir daí, Fábio, eu fui para o departamento pessoal, e você imagina um cara que chega num departamento pessoal na década ali, início da década de 90, né? Você imagina, nós tínhamos funções muito operacionais, que literalmente era aquilo, era carimbar, sim, era separar documento, era arquivar, né? Eram coisas mais operacionais de fato, né? E eu entro com uma cabeça totalmente aberta, olhando estratégia, pensando em que eu posso melhorar cada vez mais, e eu acabo me destacando, né? E aí, meu amigo, em 10 anos que eu saí lá da portaria,
eu atinjo ali, eu consigo o primeiro cargo no primeiro nível de executivo em 10 anos. Trabalhei 10 20 anos na Ford. Né? E a Ford tem um modelo de desenvolvimento que eu aplico até hoje na minha vida, nas empresas que eu atuei, né, de desenvolver toda a cadeia, né, independente da área, toda a cadeia, desde o início lá da primeira posição de um assistente, de um estagiário, até o principal executivo. Né? E a gente vê que isso funciona muito bem, Fábio, porque Até nós hoje, temos, né, você é um exemplo disso, eu sou um exemplo disso, nós temos vários colegas que se tornaram grandes líderes, que ocupam posições relevantes em grandes empresas, e não só dentro da área de RH. Para nós que trabalhamos com todas as áreas da Ford, você vê pessoas da área operacional, pessoas da área administrativa, que foram desenvolvidas e alcançaram, atingiram aí a plenitude dentro do que buscavam dentro das suas carreiras, entendeu? Então, me levou a uma condição muito boa. E aí, passado alguns anos, estava eu lá entrando pela portaria como executivo da empresa, naquela mesma portaria que eu trabalhei, naquele mesmo local, às vezes com alguns colegas que ainda estavam lá, e não é demérito para ninguém, claro. muito pelo contrário, né, com todo o respeito, com todo o carinho e admiração que eu tinha por todos eles e pelas pessoas que eu conheci dentro da empresa, eu passo a integrar o grupo de executivo. Então, para mim, isso foi muito gratificante, Fábio. Mas tem um ponto aqui, Marcelo, que eu acho que você falou que eu queria só destacar, que é importante para quem está nos acompanhando, né? Porque às vezes vem, às vezes uma carreira de RH meio padrão, né? Eu faço lá administração de empresa, psicologia, né? E você traz um olhar diferente. Mas tem uma fala sua aqui que me chamou a atenção, que eu queria, que acho que vale a pena. E em algum momento o líder olhou para você, né? Porque tinha, obviamente, e você falou que acho importante dizer, tenha o meu objetivo, porque todo mundo tem lá o seu objetivo, as suas expectativas, aonde eu quero chegar. Quando você tem essa pessoa com esse propósito, mas enquanto uma liderança que acolhe, que apoia e que reconhece, é fundamental, certo? Porque eu não sei no seu caso, mas pelo que você me falou, ficou muito forte aqui que alguém, enfim, nem pode dizer o nome, mas alguém olhou para você e falou: sim, você tem competências, tem essa preocupação dele lá de perder um pouco do dinheiro, como você falou, pela característica, mas fundamentalmente a sua sede ali encontrou com alguém que te deu um copo de água, não é isso? Exato, Fábio. E tudo passa pela liderança, né? Eu ainda considero o cargo de líder, né, a principal condição dentro de uma empresa de fluir processos, fluir pessoas, fluir desenvolvimento, né? E se você não tem uma liderança que é engajada nesse sentido de olhar pessoas, né? Porque é muito clichê você dizer, Sim. vou desenvolver pessoas e vou extrair o melhor delas. Tá bom, mas nem todo mundo faz isso. Nem todo mundo tem esse olhar para poder desenvolver as pessoas no sentido de pegar o que ela tem de melhor. Desculpa, às vezes nem todo mundo tem a sensibilidade de entender o que o outro tem de melhor, né? Exato. Porque às vezes eu fico a partir do meu olhar, daquilo que eu acho... Do meu conforto, do meu né? conforto. Eu preciso reconhecer o que você tem de melhor, que às vezes, inclusive, pode ser diferente. Pode ser não. Normalmente é diferente daquilo que eu tenho. Essa sensibilidade é muito importante, E eu né? sou um pouco contra, né? Time que tá dando certo não se mexe. Eu acho que time que tá dando certo você tem que potencializar ainda mais. Isso. Você tem que movimentar mais e trazer dentro da cadeia mais pessoas que façam parte desse time que tá dando certo. E você não vai fazer se você manter todo mundo ali estático, sem né? Porque tá inerente a você movimentar essa cadeia. Então, passa pela liderança, Fábio, com certeza. Porque, e tem uma... Aí sim, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? E também tem uma assim, beleza, então eu saio desse movimento, independente de qual área que eu trabalhava, assumo o RH, no seu caso, em 10 anos você chega a um cargo super relevante de uma montadora, uma Ford, vamos combinar, extremamente importante o executivo. Mas aí, quando eu entro nessa posição do RH, de novo, para quem está nos acompanhando, tem um skill aí, claro que mudou também, nos últimos anos o mercado mudou, mas quais, na sua opinião hoje, se eu tivesse o Marcelo com 20 anos chegando em RH, e hoje as empresas que você trabalha, os jovens que você potencializa, os Marcelos que você potencializa hoje, o que você acha que... depois a gente até pode falar sobre inteligência artificial, podemos falar tal, mas como comportamento, o que brilha os olhos hoje de um líder quando ele olha para um colaborador que quer trabalhar em RH, na sua opinião? Tem um princípio, né, que dentro da carreira, o que não muda
e é padrão, é o crescimento que você tem dentro da área de cargos e salários, né? Então você começa como estagiário, passa para um assistente, passa para um analista júnior, pleno, sênior, um supervisor, um coordenador, um gerente, gerente 2, 3, diretor, e aí vai. Isso é meio padrão, isso não muda. Às vezes muda a nomenclatura, às vezes muda Sim. o tempo, né? Depende da empresa, você precisa ficar mais tempo ou menos tempo, mas de um modo geral, que você chama de cargos e salários, é uma estrutura que as empresas têm. Exato. Você não vai sair de uma universidade formado com conhecimento, com inglês fluente e tal, e já vai entrar num cargo de coordenação. Não existe isso. Ao mínimo, você pode acelerar essa carreira, Perfeito. obviamente. Alguns levam mais tempo, outros, dependendo das suas características, têm um tempo menor. E, às vezes, dependendo da empresa, você acelera esse processo. Não depende só da pessoa. Sim. Às vezes eu tenho alguns gaps dentro Movimento isso. alguns gaps dentro da área de sucessão que eu antecipo, né? É um risco que a empresa corre, eu antecipo a carreira de algumas pessoas, eu coloco elas numa linha de fogo ali, que eu acho interessante também, porque o teste, a prova de fogo é isso. Não adianta você, às vezes você fala assim, poxa, eu tenho todo o conhecimento do mundo, mas se você não foi colocado à prova, se você não teve teste, né, se você não teve o 70% que a gente fala 70-10, 70-20-10, que é o on-the-job training, que você está no dia a dia, você não tem essa experiência. Então você precisa disso, né, Fábio? Então eu acho isso muito interessante. Isso não muda. O que muda, né? Muda as questões em relação às inovações, a ferramentas tecnológicas, a processos, a condições da empresa, porque é muito fácil você trabalhar numa empresa que está em plena expansão, uma empresa que está injetando muito dinheiro, que está desenvolvendo pessoas, que está crescendo. É maravilhoso o ambiente, porque você tem todas as oportunidades a seu favor. Né, você não tem nenhuma situação. Outra coisa é você trabalhar numa empresa que em algum determinado momento ela enxerga um momento de crise, onde você tem que tomar decisões difíceis. Isso faz parte também do dia a dia da gestão. Né? Então, você tem que estar com a experiência, você tem que estar com a sensibilidade. Eu vou entrar em empresas que eu vou agregar muito mais no sentido de ter condições, né? Por exemplo, a pessoa de DHO, numa empresa em crise, o que acontece com a área de DHO? Comunicação. Né? Comunicação. Tudo bem, você não precisa necessariamente estancar tudo, né? Mas você pode criar artifícios, você pode criar condições, e hoje toda a parte de tecnologia nos dá isso. Né? Você pode criar treinamentos internos, você pode criar movimentações internas, usar o Job Rotation como proposta de desenvolvimento, Perfeito. né? Ou trazer executivos, porque uma coisa que eu vivenciei e nas empresas que eu trabalhei, e parte disso eu também, né, ajudei a criar, é a gestão do conhecimento. A gestão do conhecimento passa exatamente por isso. Você ter a habilidade de ter pessoas trabalhando, né, com o conhecimento ali distribuído entre as pessoas, para que você não sofra em situações na qual você perde pessoas, você perde conhecimento, na qual você perde pessoas, você perde pessoas qualificadas e tem que investir em treinamento. Né? Então tudo se adapta ao ponto de vista. E aí voltamos lá, né? Por isso que é muito importante a visão de negócio. Porque eu posso entrar numa empresa, ter uma visão de negócio de expansão, e eu posso entrar numa empresa que tem uma visão de negócio de controle de custos. São ambientes distintos e momentos distintos, mas o propósito é o mesmo, é trazer resultado para a empresa. E essa fala, até eu botei aqui, que acho que é importante, né, Marcelo? Porque às vezes tem uma coisa romantizada. Quero trabalhar em RH porque eu gosto de pessoas. Nossa, isso é fato. Não é? É muito engraçado. Você vai fazer uma entrevista, né, alguém, e aqui não é um demérito, mas não é só isso, né? Meu sonho é trabalhar em RH porque eu gosto de pessoas. Outro dia até escrevi no LinkedIn. Gostar de pessoas é uma coisa, trabalhar com pessoas é diferente. É diferente. Então, assim, aí quando você traz essa visão do negócio, e eu acho que é um RH até mais avançado mesmo, quer dizer, e é natural que existe ainda, e vai existir por muito tempo, o RH operação, que a gente fala, né? Departamento pessoal, controle e tal, a própria questão facilities, esse tipo de coisa. Mas esse RH mais estratégico, ele está muito conectado à visão de negócio. Então é muito mais do que gostar de pessoas, né, Marcelo? Tudo bem, que bom que você gosta de pessoas, mas isso, de novo, isso é um pouco romantizado, não é? É romantizado, e eu diria para você que a principal vocação da pessoa é lidar com pessoas. Quando a gente olha, por exemplo, o setor hoteleiro, a gente fala que é diferente de gostar. Você entendeu o que eu estou falando? Quando você olha para o setor hoteleiro, né, você tem ali um perfil de hospitalidade. Né? Então, quando a gente fala de hospitalidade, é a experiência do cliente. Então,
todo o processo voltado para os profissionais que trabalham no setor hoteleiro é voltado para a satisfação do cliente. Então, nada melhor, Fábio, que você chegar num local que você é muito bem atendido, que você tem a atenção das Limpeza, pessoas, organizado. organização, atendimento rápido, mas isso migrou, deixou de ser algo específico do setor hoteleiro, né? Hoje a gente fala de employee experience, né, de employee branding, a gente fala de experiência do cliente. Então, essa experiência que a gente tem para atender as pessoas, isso também tem que estar inerente ao RH. O RH também tem que ter essa amabilidade, tem que ter esse relacionamento com as pessoas, de maneira na qual elas tratam as pessoas com todo o respeito, com toda a atenção daquelas que merecem. Porque se você está numa empresa, você fala assim, o cara é mais um aqui, eu estou trabalhando. Não, ele é uma pessoa que tem um contrato com a empresa, que ele vende o produto que é ele próprio pelo trabalho que ele executa, e a empresa remunera ele para essa atividade que ele executa. Mas, ao mesmo tempo, a empresa coloca situações na qual a gente fala que é o que traz atração, que são o pacote de benefício, que é o ambiente corporativo, que é o clima organizacional, que são as oportunidades de crescimento. Tudo isso faz parte de um pacote, entendeu? Que atrai aí os principais profissionais. Então, eu acho que dentro do RH, a vocação de lidar com pessoas é o principal ponto, com certeza, mas não é o único dentro dos principais pontos. Não, você falou, eu lembrei, né? A gente trabalhou na Ford, depois eu saí, fui trabalhar numa outra montadora, e eu tive a experiência de ser o gerente na TAM. E a TAM tinha essa coisa dessa hospitalidade, né? Inclusive, a mensagem era espírito de servir. Exato. Porque, fazendo uma analogia igual que você falou do hotel, o cara pega o avião, tem que estar organizado, limpo, atendimento e tal. Então, tudo isso é o espírito de servir. E o RH tem que partir do conceito de servir os seus funcionários. Exato. Com respeito, com atenção, com respostas corretas, com instrução, né? O RH ele tem um papel que é extremamente importante, tanto na satisfação da experiência do cliente interno, vamos chamar assim, do empregado, quanto no propósito da área, que é trazer resultado, que é trazer desenvolvimento para as pessoas. Então, eu não posso simplesmente olhar aquele cara e falar, o cara está me fazendo uma pergunta aqui que não vou atender ele, ou vou olhar ali no balcão, mesmo que seja uma função operacional, não importa qual seja, né, que está lá no balcão, por que eu não vou levantar e vou atender e vou atender ele da melhor forma, para que ele tenha dentro dessa experiência na busca de informação dentro do RH, a satisfação. Você entendeu? A mesma coisa quando entra alguém dentro da sala de RH e essa pessoa está procurando por alguém que não está na sala. Aí você fala, fulano não está, volta depois. Pô, não pode ser assim, né, Fábio? Né? Olha, a pessoa não está, mas vou anotar aqui, será que eu posso te ajudar? Né? E isso independe da função que eu executo dentro da área da RH. Você entendeu? Então, essa hospitalidade ela tem que ser do grupo, ela tem que ser da área. Na verdade, isso deveria ser para todo mundo, mas no RH isso deveria chamar mais atenção. Exato. Eu, enquanto profissional de RH, tenho que ficar mais incomodado com esse tipo de coisa, não é? Deveria ficar mais incomodado com essa falta, de repente, desse atendimento. Agora, Marcelo, tem um ponto que eu confesso que eu sempre fico me perguntando, e eu vivi várias histórias nesse sentido, talvez você tenha vivido também. E a história, por exemplo, da Ford, que é o Business Partner, né, o BO, enfim, outros caminhos, em algum momento o mercado adotou, que é esse comportamento de um RH mais conectado com o negócio, que você falou. Que eu acho importante. Aquilo que a gente sempre falava 30 anos atrás, de o RH sentar na mesa do board, não é isso? Exato. E ele chegou lá. Muitas empresas chegaram, o principal, os líderes de RH. Mas em algum momento, essa é uma percepção, eu vejo claramente, que a gente meio que ficou perdido, porque a gente deixou de ser aquele RH, às vezes exageradamente assistencialista, exageradamente operacional, para ser um RH mais estratégico. Mas em algum momento eu tenho a sensação, de novo, é uma sensação, e vendo algumas empresas, que talvez eu preciso entender que o RH precisa continuar também cuidando das pessoas. E ter uma visão estratégica não quer dizer que não cuida das pessoas, entende? Entendo. Pode parecer uma coisa meio contraditória, mas eu vejo muitos RHs frios. RH que sentou na mesa do board, mas esqueceu das suas pessoas. Não acho que tem que ser uma coisa 880, entende? Mas não sei se você, ao longo da sua vida, nas empresas que você trabalhou, ou outras empresas, você viu isso. Esse RH que chegou num nível muito estratégico que meio que descolou das pessoas. Sim, sem dúvida, Fábio. E ainda falando um pouco da minha carreira, né? Quando eu saio da Ford depois de 20 anos, eu pedi demissão, e quem pedia demissão numa empresa depois de 20 anos era maluco, né? Eu pedi demissão e fui para uma área de engenharia e construção,
uma empresa de construção de plataforma, alta tecnologia envolvida, muito custo, né? E fiz parte do board, né? Eu me tornei diretor de recursos humanos nessa empresa, fiz parte do board, fui reconhecido pela revista Gestão RH por 2 vezes consecutivas entre os RHs mais admirados do Brasil, fiz algumas palestras, fui professor de pós-graduação, né? Eu tive uma carreira bastante exitosa nesse sentido, Fábio. E aí é o que você comenta, sentar numa cadeira do board, você não pode ter simplesmente o olhar frio de olhar por números e a decisão, né, desse board tomar tudo aquilo que você Porque tem. naquele momento é o que tá te cobrando, certo? Não pode tirar o que você tem de melhor ali, que você consegue enxergar para as pessoas, né? E nós não estamos falando como é que eu diria assim, nós não estamos falando de ser bom para as pessoas, nós estamos falando de ser algo bom, né? Não eu ser bom, mas algo bom para todos nós, né? Então é diferente. Quando você senta no board, quando você começa a falar a linguagem do board, você tem que falar através de números, né? E aí vem o People Analytics, e aí vem todos os indicadores de RH, aí vem o momento da empresa. Então você vai ter momentos que você vai falar de expansão e você vai trazer para o board, né, indicadores, números e projeção daquilo que você vai executar e aquilo que vai trazer de resultado para a empresa, com base no que o CFO está mostrando, o que a área de estratégia está mostrando, o que a área de vendas está trazendo. Então isso tem que estar muito conectado dentro do board, né? Ao mesmo tempo, quando você tiver que falar de crise, né, e tomar as decisões difíceis, né, e você tem que viver aquela realidade daquele momento também. Então hoje o executivo que senta numa cadeira do board, né, para ser estratégico, ele tem que vivenciar o momento, né, da empresa, a importância daquele momento e como você vai atuar junto com os demais. Porque é muito simples para um CFO da empresa tomar a decisão, temos que cortar 15%, 20% de custo. Mas como é que a gente vai operacionalizar isso? O RH tem que falar, porque nós estamos falando de custo, corte de pessoas. O cara da operação vai ter que diminuir produção, vai ter que buscar oportunidade, o cara da logística vai ter que buscar as melhores condições, sim, entendeu? Então, é complicado e você tem que estar preparado para esse momento. Eu vivi momentos de crise dentro da empresa, de grandes projetos, né, com pessoas aí, quase 3 mil pessoas alocadas num projeto, o projeto, por conta de uma condição do cliente, né, de desistir, projeto de 2,8 bilhão, né, bilhões de reais, desistir, e você tem que tomar ali 3 mil pessoas envolvidas no projeto, você tem que tomar uma decisão em relação ao que fazer, quais são as etapas, né, férias coletivas. Isso aconteceu muito na Ford e a gente aprendeu muito, né, momentos de crise, sim, você coloca em férias coletivas, você traz aí um programa de redução, um PDV, você faz uma série de ações ali para poder minimizar o impacto daquilo que está acontecendo e ao mesmo tempo proteger, né, o patrimônio financeiro da empresa nesse sentido. Então, me trouxe muita experiência, Fábio. Hoje eu consigo falar, eu tive uma outra empresa que eu trabalhei, eu tive funcionários que estavam dentro da Samarco, no acidente da Samarco lá de 2015, né? E nós tivemos uma perda aí de 13 funcionários, infelizmente. Então, é um momento de crise altíssimo, e você tem que estar preparado para lidar com uma situação dessa, que não envolve somente número ou indicador, né, que envolve a sensibilidade de lidar com a situação das pessoas, com a perda, com a família, com as pessoas que perderam suas residências. Então, isso nos torna casca grossa você vivenciar uma série de situações para que no momento adequado você tome decisões, Fábio. Isso é muito difícil. E também, de novo, né, acho que para quem está nos acompanhando, que eventualmente está trabalhando ou começou na carreira de RH, eu já tinha conversado com outras pessoas e você está de uma maneira muito bacana trazendo. Esse RH não é um RH lúdico, não é um RH, é um RH de resultado. É um RH que tem que você falou várias vezes, trabalhar com dados, com orientação, né? Trabalhar com a questão, aquilo que impacta para o negócio. Por exemplo, um tema que é muito colocado nas empresas, cada vez maior, é turnover, absenteísmo. Então, acho que são 2 olhares, né? E eu queria te perguntar sobre isso. Um olhar é o RH estratégico, que entende que aquele problema do absenteísmo está atrapalhando o negócio, certo? Que o turnover está atrapalhando. E um outro RH que a partir do momento... E aí acho que aí entra esse ponto que eu acho que você tem bem isso. Então tá bom, eu saio da reunião do board, sei da minha incumbência em relação ao absenteísmo, por exemplo, e aí eu entro, a minha capa de RH para entender, para conversar com as pessoas, para juntos a gente ver como é que a gente trabalha a redução desse absenteísmo, certo? Então assim, não sei se você já teve essa sensação, mas tem hora que você tem que colocar a capa do board, que é uma coisa mais fria, mas tem uma hora que você precisa colocar a capa do cara que tem que sentar, conversar com as equipes, né? E aí entra esse RH
para encontrar soluções juntos, claro, preocupado com o tempo e tal. Mas acho que é interessante, né? Você tem um RH que ele pode estar nos dois caminhos. Não é só do board frio, mas também não é o cara só da operação. Como é que eu navego? Você deve ter visto muito isso, né? Toda decisão, né, seja ela muito positiva, né, ou seja ela muito negativa, toda decisão que a gente toma dentro do board e a gente leva isso para as equipes, né, e eu não estou falando só da área de RH, mas todo o negócio, quando a gente leva para o RH, a gente tem que trazer o propósito, o momento. Mas isso não pode ser só no momento que você toma essa decisão, isso tem que ser construído com o tempo. Isso. Quando eu falo de absenteísmo, Fábio, eu tinha isso muito dentro da minha gestão, eu tenho isso muito dentro da minha gestão, eu não quero que as pessoas se baseiem em percentuais de mercado, eu não quero que as pessoas se baseiem em percentuais que eu estou diminuindo, mas eu quero que elas se baseiem dentro do percentual, que impacto que eu gero isso para o negócio, quanto que isso representa de perda financeira, o quanto que isso representa de investimento que eu vou ter que fazer, o quanto que isso representa o clima organizacional, porque você tem pessoas que estão, né, ausentes e outras vão ter que fazer o trabalho, né, quando a gente olha para uma área administrativa, quando não tem muita automação. Então, e essa experiência, essa vivência, esse olhar, né, do negócio tem que estar desde a base, né, porque a gente sempre falou isso também, outra coisa que é clichê, mas é muito difícil ser alcançado, né, e a gente falava isso, né, lá atrás, há décadas atrás, né, quem trabalha numa montadora, o cara não é de RH, ele constrói carro, o cara não é da área de vendas, ele constrói carro e vende, né? Então, isso é um início para você trazer dentro da área de visão de negócios, mas o que eu quero para o meu time é que eles entendam o impacto não só do trabalho que eles fazem, mas dos indicadores que eles conduzem junto com as áreas. Porque no final das contas, Fábio, não sou eu tomando uma decisão como diretor, né, que eu vou conseguir mudar todo o cenário lá, né, eu tenho que ter a influência, né, em cima da liderança das áreas operacionais, eu tenho que ter meu time muito bem orientado e consciente do que eles estão fazendo, eu tenho que ter planos de ação que revertam aquilo, mas dentro de um propósito. Eu não quero, eu quero diminuir 2%. Cara, não existe mais objetivo. Qual que é o seu objetivo para esse ano? Diminuir 2% o meu absenteísmo comparado com o ano passado. Baseado em quê? Né? Que estrutura que eu tenho para poder reduzir e que ações eu vou conduzir para poder reduzir e que impacto isso vai trazer. E não só financeiro, que aí é onde as pessoas, né, eu vou reduzir 2 pessoas do time e vou ter um impacto financeiro aqui e tal, mas o quanto que isso vai comprometer a qualidade de trabalho das outras pessoas, o quanto isso vai comprometer a minha entrega, o quanto isso vai impactar no clima organizacional, o quanto isso vai impactar no employee branding, porque as pessoas falam, pô, essa empresa está reduzindo gente e não vou ficar aqui, eu vou embora. Você entendeu? Tem que ter um propósito por trás disso. E a partir daí eu construo isso no dia a dia com o meu time, né? Então, lá desde o início, né, quando a gente começa o ano falando de indicadores, o propósito daquele indicador e o objetivo que eu tenho, ele tem que estar pautado na gestão do negócio, no momento da empresa, naquilo que ela tem, né, de recursos, naquilo que ela tem de negócio, seja ampliação, seja redução. Então, é difícil, mas e tudo isso tem que ser construído, Fábio. Então, mas olha que interessante, né? Olha que uma coisa, pode parecer uma história muito maluca que eu vou te contar, mas eu vi esses dias. Quando não é feito, vou pegar o exemplo de novo do absenteísmo que a gente falou. Quando não é feito todo esse trabalho que você está falando, não olhar só o número frio e não olhar isso, você sabe o que aconteceu numa empresa? Eles tinham absenteísmo X, e aí fizeram toda uma campanha, inclusive de comunicação, e diminuiu o absenteísmo, sabe? Mas gerou problema, sabe por quê? Porque a cultura da empresa sempre trabalhava com o número X de falta. Então, como eu já sei que está faltando, então eu contrato mais gente para fazer isso. Quando reduziu o absenteísmo, teve mais gente, ele não sabia fazer com as pessoas que estavam lá. Compreende que maluco isso? Você tem um restaurante, você tem 5 garçons, você sabe que 2 todo dia falta, por exemplo. Então aí você traz um cara, um ou outro para substituir, que seja um provisório, que seja um freelance e tal. Aí você faz uma ação bacana para tentar. Aí chega no dia, tem 7 lá. Porque os 5 vieram e os 2 continuam indo lá. Mas aí é um caminho errado, às vezes. Não, às vezes não. É muito errado. É o que você está falando. É quando você só olha o número frio... Frio, você baseia-se no resultado daquilo que... É o que você acabou de falar agora. É por isso que eu estou falando. Só estou reforçando. Eu tenho 2%. É zerar, tá bom. Só que se vamos criar um pool. Exatamente. Se eu zerar nesse caso, se eu zerar o absenteísmo sem esse cuidado, eu vou aumentar o meu número, vai ter mais gente, e aí vai ter gente para almoçar, para pegar o transporte, e às vezes, e principalmente, eu sou dessa linha sua,
O clima organizacional vai ser uma bagunça. É. E aí, Fábio, outra coisa que a gente aprendeu na Ford, por isso que eu sou muito grato, né? Nós tivemos lá uma mentalidade de utilizar o conceito do Six Sigma, né? Então, melhoria contínua é algo que eu trabalho para a minha vida. Então, quando você tem uma situação dessa de absenteísmo, toda vez que você está faltando 2, eu não vou contratar 2 a mais para poder, né, repor essa ausência. Muito pelo contrário, eu tenho que entender por que estou tendo esse absenteísmo, né? Primeiro ponto é a raiz, por que isso acontece, se é perfil, se é o trabalho que está gerando essa inconsistência, se é liderança, né? Se é o clima ali dentro do ambiente, né? Você entendeu? Eu tenho que ter os papéis muito bem definidos, eu tenho que ter pessoas de backup, eu tenho que ter plano, né, de contenção para uma situação dessa, porque no dia que acontece, cara, não adianta você falar, agora vamos, seja o que Deus quiser. No dia que acontece, tem que ter o plano B já estruturado, né? Aí eu volto lá para o meu início de carreira, quando eu saía para proteger o presidente lá, eu já tinha um plano estruturado, né? Eu tinha o plano 1, plano 2 e plano 3, né? Se um não der certo, o segundo dá, se o segundo não der, o terceiro dá. Então as pessoas, esse planejamento do dia a dia do trabalho, as pessoas acabam esquecendo, né? Isso vai virando uma bola de neve, isso vai tomando um caminho que depois você não tem mais volta. Então, é complicado, de fato, por isso que eu falo, é entender a essência dos números, e mais do que isso é você trabalhar na solução com base em processo, com base em melhoria contínua, com base em entendimento daquele ambiente. Aí é onde a gente fala visão de negócio, aí é onde a gente fala, né, em gestão estratégica, você entendeu? Marcelo, voltando à questão do profissional de RH, eu tenho muita clareza que a gente, até para os jovens de hoje, nem todo mundo quer ser líder. Até tá tudo bem, certo? Tudo bem. Não tem nenhum problema. Mas olhando para esse RH ao longo da carreira, assim, obviamente que eu não estou... o objetivo não é que você fale de pessoas, contando quem é a pessoa, mas assim, aonde você via que pessoas de RH se perderam, falando do profissional de RH para atividade de RH, tá? Não da vida tal. Aonde que eles se perderam? Eles não entenderam a mudança do mercado, eles não se atualizaram, né? Quando você olha não só na Ford, nas outras empresas que você tinha equipe debaixo de você ali, aonde que você acha que são alguns erros para evitar, de novo, para eu que estou aqui acompanhando você, estou te ouvindo, quero RH, comecei agora recentemente uma empresa, tenho o objetivo de crescer. Que tipo de erro que você percebia que alguns profissionais cometiam para não ter uma carreira um pouco mais sólida em RH? Fábio, isso é muito complexo dizer, porque eu acho que parte de cada um, né? A gente tem muitas histórias de sucesso, a gente tem pessoas que começaram muito bem, depois se estagnaram, atingiram talvez o seu limite, e talvez isso, a metodologia, o conceito, ou o que a gente vê de publicações de artigo, talvez isso não traga na essência o que de fato cada uma das pessoas tem. Talvez uma terapia sim. Sim, concordo. Mas eu acho que cada um tem o seu papel daquilo que ela quer e busca. Então, alguns profissionais de RH, né, e principalmente a gente fala que há conflitos de geração, e outro dia a gente estava conversando sobre isso, né? Nós falamos, conflito de geração sempre houve, né? Sempre teve. O problema maior é que hoje nós temos um aglomerado de gerações, né? Desde da geração X, que é a minha, ou do Baby Boomer, que ainda tem pessoas que estão em cargo, né, de direção, das que estão chegando agora. Então a gente tem aí 4, 5 gerações trabalhando juntas. Eu tive essa semana numa empresa, você tem um cara que tem 70 anos, em plena consciência, trabalhando bem, e tem um menino que é o menor aprendiz que tem 15 anos. Exato, exato. E olha a diferença, né? Você falou, esse assunto sempre volta aqui nas nossas conversas, sempre existiu, mas talvez a gente nunca esteja no mesmo momento trabalhando. Exato. Porque teoricamente, você com 50 e poucos anos, 60 anos, você já estava se afastando, você tinha uma situação, mas hoje com esse número capacitado, treinado, gente mais velha, boa mesmo, aumentou por várias questões da sociedade. E você tem esse menino que está entrando, essa menina que está entrando de 15 anos. Então você imagina que você tem um cara, o cara tem mais idade que ser avô dele, né? Exato. Não é só, mais do que ser avô. Como é que ele lida com isso também? Então, assim, é interessante esse olhar, né? A gente fala de gerações, né, Fábio? Mas isso é muito... É muito dessa época que nós estamos vivendo, porque a classificação de gerações ela não foi definida
há décadas e décadas atrás. Não é algo que você já sabe, né, como algo específico, o que é, as formações que são e aquela coisa toda. As gerações elas foram se moldando e criando e sendo classificadas ao longo que elas foram existindo. Né? E aí vem a questão da tecnologia, a evolução, seja da indústria, a evolução do mundo, seja os comportamentos, né? E isso foi se juntando, essas gerações, e aí chega nesse conflito, né, de pessoas que têm uma ansiedade maior, muito mais por conta de uma situação da época que nós vivemos, porque hoje tudo é muito rápido, né? Hoje as decisões, hoje as informações, hoje a tecnologia, é tudo muito rápido, então isso traz uma condição que o meu processo também tem que ser rápido, né? Enquanto que outros lá atrás viviam aquela geração, né, a geração X e os baby boomers que tiveram mais relação lá no início, né, dos anos 80, já na revolução da indústria, aquela coisa toda, o modelo Fordismo, né? E aí viam os comportamentos daquela época se conflitando, né? Então, hoje a gente tem, e é por isso que eu falo, tudo passa pela liderança. Hoje a gente tem que ter um líder muito mais aberto, sem ter modismo, sem ter situações fincadas, né, exceto valores, mas situações fincadas que tem que ser assim, porque é assim, sempre foi assim, né? Então a gente tem que ter hoje uma liderança muito mais aberta às oportunidades do que às dificuldades, né? Enxergar uma situação como dificuldade, ela pode ser revertida quando você olha como oportunidade. Olha que interessante. O olhar, ele transforma totalmente a solução do problema que você vai ter. Aqui eu tenho um problema muito sério, uma dificuldade grande, eu não consigo enxergar, ter perfil para trabalhar nesse lugar e tal, né? Mas quando eu acho que aquilo é uma oportunidade, que eu posso mudar, que eu posso transformar, que eu posso trazer um novo escopo, que eu posso mudar processo, que eu posso fazer diferente, isso me traz oportunidades. Então vai muito além, né, desses conflitos que a gente olha simplesmente por um ter um entendimento e outro ter outro. Então eu acho que é bem nessa linha. E tem outra coisa, né? Você fala bastante do papel do líder, que eu concordo totalmente com você, e eu uso a questão que o líder precisa ser um conciliador, né? Ele não pode ser alguém que fica só potencializando o caos. O caos às vezes é necessário, você mesmo, a sua área de atuação lá no começo, o caos fazia parte, né? Pelo menos a possibilidade do caos, e esse caos às vezes, você até falou um momento, eu digo o caos, essa coisa, essa agitação toda que você falou, time que se ganha, se mexe, sim, né? Tal. Mas esse líder precisa ser uma pessoa muito mais conciliadora do que só potencializar discussões, né? Ao invés de ficar dizendo que a geração é mais preguiçosa e a outra não quer trabalhar, como é que as duas podem se juntar, as 3, as 4, as 5 podem se juntar e sair um novo projeto. Mas depende necessariamente, nesse caso, ou de alguém, ou de uma liderança que incentive que promova isso. Ou, nesse caso, talvez, eu não sei se você concorda, depende da empresa, depende do RH, né? Porque assim, teoricamente, essa é uma ação, uma incumbência que o RH pode minimamente conduzir. Pode ser que não seja a pessoa que vai fazer. Mas esse assunto de um tema, por exemplo, de board que você participou, seria o RH que deveria levantar esse assunto na mesa, por exemplo? Grupos multifuncionais, grupos heterogêneos, essas conversas. Isso é um papel do RH? Isso faz parte do papel de RH pelo simples fato de você ter ali a caneta na mão para desenvolver pessoas, né? Ou você controlar ali o orçamento de desenvolvimento. Você está no toolist de desenvolver pessoas. Isso faz parte do RH, mas o que eu diria é que dentro desse processo você tem que entender o negócio primeiro, né? Porque não necessariamente eu preciso desenvolver pessoas injetando ali treinamentos, né? Porque nem feedback. Fábio, a gente fala sobre feedback, dar feedback. Há tanto tempo. Sei lá, dezenas de anos, né? Então, feedback sempre foi um problema, assim como comunicação. Sempre foi um problema, né? Então, você toda vez sentar na mesa e falar, precisamos fazer um treinamento de feedback, né? Isso vai muito em linha do que, sabe, você pensa assim, eu preciso desenvolver, eu preciso gerar número, eu preciso gerar indicador, eu preciso criar uma cultura, né? Então, isso vai em linha da cultura. A cultura da empresa, quando eu entendo o momento da empresa, quando eu entendo a cultura, eu consigo entender o que eu vou desenvolver nas pessoas. E isso vai por uma série de outros ramificações dentro do RH, porque eu vou falar de sucessão, porque eu vou falar de desenvolvimento, porque eu vou falar de criar a cultura da empresa, entendeu? E o que é uma cultura da empresa? Por exemplo, quando eu tenho programas de desenvolvimento, mas eu tenho programas de qualidade de vida, mas eu tenho programas de reconhecimento, mas eu tenho programas que promove a gestão do conhecimento internamente, né? Tudo isso vai contribuindo
para aquele momento que eu preciso para a empresa. Algumas empresas vão ter isso muito bem definido, outras vão estar em construção. Mas o mais importante para esse profissional que vai conduzir uma estratégia dessa é entender que momento de empresa que eu estou, qual é hoje o meu maior gap? É muito simples, Marcelo, você falar qual é o maior gap, né, sendo que são vários e constantes, né, como feedback, por exemplo. O feedback sempre foi um problema. Como é que eu atuo em relação ao feedback? Né? Eu não vou trazer treinamento para quem já está num cargo de liderança, para quem já está lá fazendo o seu dia a dia, já traz as suas experiências, para tentar mudar, às vezes, esse cara. Eu vou sim ter rotinas, eu vou ter processos e procedimentos para que ele siga. Mas eu já preciso trabalhar isso na base, eu preciso que as pessoas já comecem a crescer, entendeu? Então, antes de se tornar um líder, eu quero que a pessoa já saiba o que é importante na relação do feedback. Como é que ela vai saber, Marcelo? Se eu tiver uma pessoa que dá constante feedback, se ela entende que é feedback. Se ela já incorpora, né? Se ela já incorpora isso, as ferramentas trazem oportunidade para isso, o 360 traz oportunidade para isso, as conversas individuais traz a importância para isso. Então, é um assunto que a gente vai trabalhar constantemente, né? Mas que a gente tem que entender que não é só aplicar um treinamento. Né? Tem um ponto fundamental que você traz, Marcelo. Você sabe que eu dou aula na SPM, eu tive essa semana, eu falei uma coisa com eles que combina com o que você está dizendo, que eu acho que serve para comunicação e serve para o RH. Você falou de conhecimento da empresa, do negócio, mas tem uma sensibilidade de entender o momento da empresa. Então, eu acho que isso é uma boa dica para a gente, quem está acompanhando. Você pode pegar vários modelos, seja da comunicação interna, seja do RH, tem vários modelos do mercado, você pode estudar, né? Você faz pós-graduação, faz graduação, se especializa, mas tem uma questão que é a cultura organizacional, que ela é diferente para cada empresa, e tem essa outra variável que eu estou cada vez mais atento, que é o momento da empresa. Porque como um casamento, você tem momentos e momentos. Você tem um casal, enfim, começou ali, está desenvolvendo, teve momentos que teve o filho, teve momentos que aumentou, momentos que o filho viajou, saiu de casa e tal. Então a empresa passa por isso também. Então a gente não pode olhar a empresa nesse aspecto do momento, uma coisa só linear. Né? Você trouxe aqui há momentos que a empresa está numa crise, momentos que está numa recessão, momentos que ela está crescendo muito, há momentos que ela está eventualmente fazendo aquisições de outras empresas. Então acho que é fundamental, pode parecer coisa muito simples, mas não é. Né? Não sei se você concorda com isso, seja para o RH, seja para a comunicação, eu ter essa sensibilidade e esse olhar que isso ultrapassa o meu trabalho, isso ultrapassa a minha qualidade técnica, isso ultrapassa a minha formação, que momento que essa empresa está vivendo, o que ela espera de mim, pelo menos nesse período, o que ela espera desse profissional. Eu acho, eu não sei, até arrisco a dizer que muitas pessoas acabam não crescendo ou não se envolvendo naquela empresa porque ela não entende o momento da empresa. Ela entende o momento dela, mas não entende o momento da empresa. Como diz o interior, não orna, né? E é interessante você comentando, eu lembro de algumas passagens que eu tive, até em entrevistas de emprego, né, que as pessoas costumam lá, os recrutadores perguntam, né, como é que você pode aportar com a sua experiência, como é que você pode aportar para a empresa? Cara, eu posso aportar com toda a experiência que eu tenho, eu posso aportar, como é que eu posso traduzir isso? Eu posso aportar da forma que você achar que tem que ser, que a empresa definir, porque é o momento, entendeu? Então eu posso chegar numa empresa que ela está, exatamente isso, que ela está vivendo uma situação e eu vou ter as experiências que vai agregar e vai me conduzir para isso. Eu posso entrar numa empresa que ela está num momento de crise, por exemplo, esse ano por conta da guerra, por que está acontecendo, principalmente lá no Oriente, né, gerou uma crise, né, para o país e para o mundo todo, né? Então nós estamos falando de fretes mais caros, nós estamos falando de logística, nós estamos falando, né, de exportações que vão deixar de ser feitas, nós estamos falando de um petróleo mais caro, né? Então todas as empresas se colocam em alerta nesse sentido, algumas muito mais, claro. Passa de um alerta para um sinal vermelho, porque uma empresa, imagina uma empresa que exporta, né, ou como nós exportávamos milho para o Irã, né? O Irã é um grande consumidor de milho do mundo e nós somos um dos grandes produtores, né? Então você imagina você desviar toda essa exportação de uma hora para outra, não funciona assim. Então nós estamos passando por esse momento de crise, né? Então no momento de crise eu vou começar a estancar tudo? Não, vamos ser criativos, vamos pensar, eu posso sim reduzir alguns programas que eu tenho um investimento massivo ali e posso traduzir isso em outras ações específicas, né? Por isso que eu falo, se você está muito bem pautado no momento da empresa, naquilo que você está investindo, Fábio, uma situação de emergência, uma situação de crise, ela vai ser menos danosa, ela vai ser menos sentida, porque você está seguindo o fluxo da empresa, você entendeu? Perfeito. E outra coisa, né, que também é uma dica para o profissional.
por mais que você hoje cuida de uma operação, de uma atividade, seja no RH, na comunicação, e depende do seu líder também, você também tem que ter uma visão do que está acontecendo para o mercado, para a concorrência, a inteligência artificial, a guerra, né? Porque também senão você se fecha naquele lugar ali e acha e fecha numa bolha e esquece o que está acontecendo no mundo. Como você falou, a atividade de vocês hoje é extremamente impactada por uma guerra que está acontecendo no Irã, você acabou de falar agora. Então, assim, se eu não também tenho um olhar para esse mundo, eu fico fechado e tô achando que esqueceram de mim. Não é verdade. Claro que depende do tamanho da empresa, até chegar naquela pessoa talvez demore, né? Porque você tem um líder, um presidente e tal. Mas é isso, você precisa entender. A questão do petróleo, do carro. A gente trabalhou na Ford, no caso de carro combustão, com os carros elétricos, está mudando. Eu não estou dizendo que seja melhor ou não seja melhor, mas o mercado mudou. Eu nunca esqueço disso, quando a gente trabalhava na Ford, eu fui lá, quando a Ford ficou um tempinho lá, na Torre Sul, com o prédio do presidente e tal. Eu fui ajudar eles lá, o pessoal me chamou, nem era da minha área, porque eles queriam ter uma sala de videoconferência. A Ford não tinha, isso 30 anos atrás, uma sala bacana de videoconferência. Né? E aí fizeram na época tal. Quando eu fui trabalhar na TAM, uma das coisas que a gente começou a perceber na aviação executiva, das viagens executivas, que começou a diminuir o número de viagens, porque com a tecnologia, com a televisão, com como chama aí, o Teams bem feito, eu deixei de... Olha, isso tem dados, eu deixei de fazer viagem, assim, porque eu cheguei, você falou, você viajou muito para o Mato Grosso, tal, não sei o que e tal. Mas se tem hoje uma tecnologia bem organizada, em algum momento você pode não viajar mais. Exato. E você fala, o que tem a ver o Teams com a viagem? Tem tudo a ver. Não vou dizer que substituiu 100%, claro que não. Mas eu lembro, na TAM a gente começou a perceber que os voos sabe, voos executivos, de viagem, né, executivo, o cara bate e volta e tal, começou a diminuir. Por que começou a diminuir? Porque o cara começou a fazer mais videoconferência. Louco isso, né? A própria pandemia trouxe uma reflexão sobre isso, né, Fábio? Até então, seríamos incapazes de trabalhar home office, exceto algumas atividades específicas, né? E isso se transformou em algo muito comum hoje em dia, né? Então, e você bem disse, né? Algumas contradições que acontecem dentro do ambiente corporativo é dizer, o pessoal tem que estar no campo. Quem é da área administrativa tem que estar no campo. O que traduz estar no campo? Em viagens, custo, hotel. Qual a necessidade efetiva de eu estar no campo para sentir e ter a sensibilidade que quem está lá? Eu acho que é importante a gente estar lá. Mas isso não impede de eu otimizar tempo, custo, né, e ter recursos à minha disposição para poder fazer reuniões, por exemplo, eu não consigo juntar toda a liderança porque é muito custo e eu vou deixar de fazer o treinamento, não, ou eu vou deixar de fazer uma reunião estratégica porque é muito custo, tem que deslocar pessoas, hotel, né, aquela coisa toda. Gente, você consegue fazer isso pelo Teams hoje de maneira muito didática ali, só trazendo informação. É óbvio que você não vai fazer um evento através do Teams de um dia inteiro. Sim. Isso cansa, né? Isso traz ali um desgaste, né, mental, físico e aquela coisa toda. Mas você pode aproveitar esse recurso e traduzir isso em estratégia daquilo que você quer fomentar. E aí entra uma outra coisa. A gente, infelizmente, não vai ter tempo para falar sobre isso, mas eu queria... Você até deu uma dica, até quando eu comentei da Digital Six, que aí eu acho também uma dica para o profissional, principalmente de RH. Olhar a tecnologia hoje como alguém para te apoiar. Olhar a tecnologia hoje não como um substituto seu, mas alguém que pode potencializar. Pegando o exemplo deles, mas pode ser outro trabalho. Você gasta um tempo fazendo lista de presença, mandando arquivo. Você tem um sistema hoje que te substitui para isso. O RH tem que olhar esse tipo de coisa, né? Com certeza. A tecnologia, você sempre foi, eu lembro bem, muito conectado com essa coisa de tecnologia. Mas é isso, é ocupar o seu tempo, né? Exatamente isso. E a gente tem pouco tempo. Você vê como esse assunto é impressionante como a gente tem, né, condições de levar isso por horas discutindo e trazendo reflexões que são muito importantes. Mas eu diria aqui, até porque nós estamos com o tempo reduzido aí, já terminando, né, o profissional de RH hoje, né, ele que busca se desenvolver para ter uma carreira dentro de RH, porque não basta mais você ter tempo de casa, você ter uma qualificação ou um conhecimento técnico específico, você precisa ter proatividade, você precisa ter postura, você precisa ter engajamento, você precisa ter, né, comportamentos que potencializem esse conhecimento que você tem.
né? Então, para o profissional de RH hoje, eu diria que buscar se desenvolver, os subsistemas são importantes para quem quer ocupar um cargo de liderança dentro da área de recursos humanos. Então, atuar em algumas áreas é importante para o crescimento, para você lá na frente poder tomar as decisões corretas, entender e te dar a base para você conhecer melhor o negócio, né? Uma coisa que o RH jamais pode fazer, cara, infelizmente, né? Nós somos detentores de informações confidenciais, estratégicas e importantes que todo curioso quer saber quanto que o coleguinha ganha, quanto que o meu chefe ganha, o que o RH tá tendo de estratégia. Então a gente não pode permitir que a gente tenha pessoas ao nosso redor, que eu crie vínculos ou relacionamento com pessoas para que elas obtenham informações, né, através de mim, entendeu? Então o profissional de RH é uma coisa que jamais, e ele tem que evitar a qualquer custo, jamais é compartilhar informações, criar relacionamentos de amizade, porque o trabalho é um meio no qual a gente está lá. Você pode ter amizade, cara, mas o RH sempre vai ser uma área no qual as pessoas vão se aproximar por interesses. Não Sim. tem como, né? Porque você sabe ali da área de remuneração, você sabe quem vai Uma ser vaga que desligado, surgir, alguém quem vai ser ser promovido. Se puder aí me indica aí, me coloca ali, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado nas relações que a gente constrói dentro da empresa, porque isso pode nos comprometer. E o máximo de integridade, assim, tem que ser extremamente íntegro, porque a gente lida com valores, com processos, com pessoas, né? Então a integridade é um dos pontos principais do profissional de recursos humanos. É muito importante essa observação. Obviamente que a integridade tem que ser para todo mundo, mas uma área de recursos humanos ela está sempre na vidraça, né? Exato. Como a área de compliance, por exemplo. Exato. São áreas que nesse aspecto não podem falhar, porque aí é o discurso que vai para água abaixo, certo? Exatamente isso, Fábio. Claro que a gente espera que as pessoas mantenham compliance geral, ok, mas no RH não dá para dar essas vaciladas, né? Como a gente fala, não é algo que se negocia, né? A integridade é um valor que jamais deve ser negociado, colocado abaixo de qualquer condição, entendeu? Então, o profissional de RH, muito mais do que qualquer outro, pelo que ele detém de informações, ele tem que ser íntegro, tem que ter relação com as pessoas profissional, não tem como eu ter amigos pessoais dentro da empresa que vão na minha casa, sabe, que são de outras áreas, porque isso se torna algo comprometedor, vamos dizer assim, entendeu? Não tem como. Muito bom, Marcelo, muito obrigado. Ficaria aqui horas e horas, a gente vai ter outras oportunidades, né? Com certeza. Sempre é bom falar contigo, parabéns pela sua trajetória, né? Parabéns aí pela... E não é demagogia, eu conheço você há bastante tempo, sei do seu esforço, sua dedicação, né, os cargos que você ocupou na Ford, nas outras empresas, parabéns. Pessoal, muito obrigado. Você que acompanha aqui, possa curtir, comentar, manda de novo o pessoal da firma lá, quem quer trabalhar no RH, quem quer conhecer mais o RH, Marcelo Faria. E também sempre agradecendo a Hillman pela parceria, a Digital Six também pela parceria. Muito obrigado e até a semana que vem.